profissão outrora admirada por todos, sobretudo por crianças. Gostaria de ser polícia. Gostaria de ser polícia. Por quê? Porque polícia protege as pessoas. Militar, Por que gostaria de ser militar? para defender a pátria. Uma profissão cujo objetivo é proteger o cidadão e garantir a ordem e segurança públicas. A polícia tem a função de proteger o cidadão contra os criminosos, tem a função de nos proteger contra os malfeitores, que é quase a mesma coisa. A função da polícia no nosso país é de proteger os cidadãos contra a violência, contra assédios, proteger-nos dos ladrões. É exatamente isso que eu sei. Nos últimos tempos tem sido frequente ouvir casos de agentes da Polícia da República de Moçambique envolvidos em atos de violência contra cidadãos indefesos. Tamanha brutalidade que culmina em morte de inocentes. No entanto, atualmente é vista com um outro olhar. Afinal, em alguns casos, o excesso de zelo por parte de alguns agentes tem manchado a corporação. So vo kuma n'wana wa 21 anos va tshakatela a mama loko a hanye ku byala basi ya famba phanda hoje em dia até ka ku kuvisana ni n'wana loyi a nga etlela mbidweni ne pota a phanda ne pranada e depois va kona vona ne a va boyi va tati va swa ku n'wana ri ka xitado muni o pelo menos ajudar xava dinheiro de chapa para o hospital não faz nada e kombela socorro Moçambique e kombela socorro swilo vele xinyanyane hambi i huku loko u fuya ndyangwini u sungula hi ku yi pimisela para u khoma tsemakolo jani munhu a hi huku hi kombela socorro mesmo hi kombela socorro. Tivemos informação que o tal agente da polícia foi solto, mas os motivos não sabemos até aqui, não tivemos nenhuma informação, não fomos notificados nem nada. E agora, nem ele, nem as pessoas que estiveram envolvidas na tortura do Bartolomeu, nenhum deles está detido, todos estão fora. Então, quando procurei informações, procurei saber o que realmente estava acontecendo, o porquê dele estar neste momento fora, em liberdade. Então, disseram que eles ainda estavam à espera de resultados, ainda estão, nesse caso, à espera de resultados da autópsia para saber o que resultou na morte dele. A Polícia da República é constitucional que a Polícia da República deve zelar pela ordem pública e não agir em contramão como tem feito nos últimos tempos. Temos visto muitos casos em que a polícia é quem tem omitido o dever de proteger o cidadão e tem agido de forma a violar os direitos humanos dos cidadãos. Uma sessão de tortura que culminou com uma lesão grave num jovem de 21 anos de idade, residente no bairro 25, em Siduava, município da Matola. Depois de uma abordagem na noite de Sexta-feira Santa, supostamente porque estava embriagado, Danilo foi brutalmente espancado. Em consequência disto, perdeu os movimentos de todos os membros e da fala. O ato foi perpetrado por agentes da PRM afetos na 9ª Esquadra de Machamele. O meu filho saiu na sexta-feira, ele disse que ia brincar, só saiu com o primo. Então, quando voltaram na madrugada de sábado, eu saí, fui vender pão. Quando voltei, reparei o miúdo, tentei acordar, ele não conseguia falar. Já então, daí eu estava com o primo, chamei o primo, o que aconteceu? Aquele primo começou a contar, diz que vieram 2 homens aí no mercado, chegaram a nos perguntar que estão a vir de onde, são de onde. Então, ultimamente, eles chegaram dizendo que nos acompanham para a polícia, nos acompanha. Eles perguntaram para onde, eles disseram que vão ver. Então, aquele gente levou, os miúdos foram na polícia. Quando chegou na polícia, as pessoas disseram que levaram o telefone. Então, chegaram na polícia e denunciaram isso. Então, a polícia começou a agredir os miúdos. Fomos na esquadra, fomos pedir o processo de que
qual é o processo que abriram dos miúdos que a tal pessoa que foi roubado o telemóvel. Então, na esquadra disseram que não havia nenhum processo. Então, lá na esquadra nós chegamos de fazer aquilo ali, meter aquilo ali, abrir o processo. Até agora ainda não nos disseram nada. Disseram que torturamos a eles porque chegaram aqui e estavam super grossos. Em questões de telefone, a primeira coisa falaram de telefone, só o telefone revistaram neles, quando chegaram à esquadra não apanharam nada. É quando mandam dormir, começaram a torturar a eles. O nível de criminalidade por parte de quem devia proteger a população vai além do que qualquer um pode imaginar. Os casos tendem a aumentar. Outro caso chega-nos do distrito de Macude, onde um agente afeto àquela parcela do país assassinou calculadamente sua ex-namorada por este não aceitar o fim da relação. Há 3 semanas atrás, em Macude, o polícia do nome Elton Rafael, daqui de Maputo, do bairro de Alto Maé, afeto ao comando da polícia em Macude, matou a sangue frio aquela que era sua namorada, Anita Maungue. Matou a sangue frio. E tempo depois foi transferido para o comando provincial aqui em Maputo. Isso não é somente transferência, é promoção. Quando você sai do comando distrital, depois e mata sua ex-namorada lá, e é transferido para o comando provincial, isso é promoção. Significa que os chefes da polícia não somente protegem, como também dão prêmios, dão prebendas aos polícias assassinos. Para Stella Bié, jurista do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, a sensibilização dos dirigentes da PRM de forma a punir exemplarmente os agentes é a melhor solução para pôr fim a estes fenômenos. É um assunto muito triste, porém para mitigar essa situação há uma necessidade primeiro do próprio ativismo, o ativismo no seu todo, o ativismo que é feito por várias organizações da sociedade civil e várias outras plataformas informativas que ajudam bastante para a mitigação dessa situação, e em particular o ativismo que o CDD vem fazendo através dos boletins informativos, através das lives do professor Nuvunga e através da pressão que esses documentos e essas lives fazem com que as autoridades sintam-se pressionadas de modo a responsabilizar esses agentes. E também é um trabalho que deve ser feito de base, como eu estava a dizer, um trabalho que é de base, porque geralmente quando os agentes da PRM praticam esses tipos de atos, eles mesmos é que omitem os agentes para que eles não sejam responsabilizados. Então, é um trabalho de base, primeiro, em sede da própria polícia, e também é um trabalho de base que diz respeito às organizações da sociedade civil, à sociedade no geral. Nos últimos 3 meses do presente ano, as lideranças da PRM pressionaram a justiça a conceder liberdade aos agentes envolvidos em crimes de homicídio afetos nos distritos de Maromeu, província da Zambésia, distrito de Macude e município da Matola, em Maputo, e, posteriormente, procederam com as transferências dos agentes em causa para outros distritos e postos de trabalho sem o andamento dos devidos processos criminais. Os chefes grandes da polícia estão a proteger polícias assassinos. Mas, como sempre dissemos, a liderança da Polícia da República de Moçambique protege polícias criminosos. Protege polícias criminosos. Estes polícias têm que ser exemplarmente punidos. E o Estado
tem que ressarcir a família e o Estado tem que indemnizar a família. Entretanto, é graças ao ativismo que as organizações da sociedade civil, em particular o CDD, têm feito de modo a não deixar os agressores fardados pelo uniforme da Polícia da República de Moçambique impunes, que um dos agentes voltou às celas e outros estão em sede do tribunal. É que finalmente foi detido e está nas celas em Magudo o polícia assassino que matou a sua ex-namorada. Dos polícias que torturaram o jovem Dino. Torturaram este jovem. O jovem escapou com vida à tortura dos polícias. Mas ele perdeu os sentidos, perdeu a capacidade de fala, perdeu a capacidade de locomoção. Hoje, a primeira audição. Nós estamos lá a defender o jovem, a lutar pela dignidade deste jovem. Os três polícias municipais que em agosto de 2023 espancaram gravosamente o jovem do taximoto estão na barra do tribunal. Estão na barra do tribunal os três polícias municipais que em Angoche e Nampula, em agosto do ano passado, espancaram barbaramente o jovem de taximoto que estava ali a fazer o seu trabalho. Estão a ser julgados. Estamos a acompanhar o julgamento, estamos presentes no julgamento para assegurar que estes polícias municipais sejam exemplarmente condenados à luz da lei, e também o Estado, no caso, o Conselho Municipal, seja condenado a ressarcir a família da vítima. A onda de agressões a cidadãos indefesos por parte de alguns agentes da PRM tem manchado toda a corporação e urge a necessidade das autoridades competentes tomarem posicionamentos severos de modo a pôr fim a estes atos.